Acabou. Você está ciente, será? Sei não, viu? Agora eu te subterfúgio. Professor, só um instantinho que a gente vai trocar o microfone, viu? Tá, a bateria está. Aí fica legal. Professora Maria Inês está presente, professora Lisiane, registrar a presença delas. Então, aqui já está lá. Quem entrar na é bem perigoso isso, mas eu acho que ninguém vai lá. É quando ele fala isso. Mas eu acho lindo. Viu, Cátia? Vamos começar. Vou trocar o microfone, descarregou. Essa aí eu estou colocando frente, porque realmente. Deixa aqui depois. De massa. Tem muito a ver com trabalho. Botou ali naquele, para não achar para não começar. Clarice, eu vou tirar seu celular aí e vou botar aqui no meu. Tem uma ali, ó, não fique aí. Já começou, não? Não, só Obrigado pela presença. A imagem está ok, é isso aqui. Perfeito. Ok. Podemos, professor Túlio? Sim. Então, boa tarde a todos e todas aqui presente no auditório do prédio da pós-graduação da UNEB e também conectados por mediação tecnológica. É um prazer estarmos juntos nessa tarde, que tem a função, digamos assim, de celebrar, junto com o professor Túlio, o lançamento deste livro, né, o Análise de Emergências de Conceitos, a AEC. Então, há livros que nascem para encerrar pesquisas e há livros que inauguram conversas. A obra que hoje lançamos parece pertencer à segunda categoria. E assim inauguramos nossa conversa, reunidos para celebrar o lançamento do livro Análise de Emergências de Conceitos, AEC, mas, sobretudo, para conversar sobre as ideias que deram origem a essa proposta metodológica e os caminhos que ela abre para a pesquisa contemporânea. Hoje celebramos mais do que uma publicação, uma obra, mas também uma trajetória. Celebramos uma trajetória construída por meio do diálogo, da pesquisa, da orientação acadêmica e da crença de que o conhecimento emerge das conexões que estabelecemos com o mundo, com as ideias e, sobretudo, com as pessoas.
uma vida dedicada à pesquisa, à formação de pesquisadores, à construção de redes de conhecimento e ao compromisso permanente com a produção científica. É esta vida que partilhamos com o professor Marcos Túlio de Freitas Pinheiro. Nesta tarde, reunimos aqui colegas, estudantes, pesquisadores, amigos e familiares em torno de uma pergunta fundamental: como o conhecimento emerge? É justamente essa questão que atravessa a obra que hoje lançamos e que inspira esse encontro. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos registrar a presença das professoras da PPG Eduque, professora Maria Inês Marques, professora Luciane Web, PPGDC, perdão, PPGDC, me desculpem. Mas nós temos uma professora do PPG Eduque, que foi que me confundiu, e do Gestec, a professora Célia Machado Tanajura, aqui conosco, nessa tarde, né? Além... Oi. Célia. Isso. Além dos orientandos, do professor Túlio e de várias outras pessoas que estão aqui dialogando com ele. Professora Maria Inês. Professora Maria Inês está online? Pronto. Então, vamos compor a mesa. E aí, essa composição de mesa, ela vai ser essencial e mediada por tecnologia. Então, para a gente começar aqui, nós temos o nosso convidado, que é o professor Dante Galef, que é o prefaciador desta obra, que está conosco por mediação tecnológica. Convidamos o autor, o professor Dr. Marcos Túlio de Freitas Pinheiro, para compor a mesa. Temos duas representantes aqui dos estudantes, uma que faz a EC no doutorado, outra que faz a EC no mestrado, as meninas Regiane e Maria Augusta. Perdão, Augusta. Seguindo o protocolo. Maria, quando começou, o chinelo de Maria Augusta. Mas esse é o nome. Você aprendeu, né? Cresci como Maria. Então, para começo de conversa, para começar a nossa conversa, aí a gente vai dizer, o conhecimento é sempre uma travessia de pesquisas e descobertas, entre dúvidas e possibilidades, entre experiências individuais e construções coletivas. E foi assim, durante travessias, que nasceu a obra que hoje celebramos, onde o professor Marcos Túlio de Freitas Pinheiro nos apresenta um ponto de chegada, mas também um novo ponto de partida para muitas outras travessias. Para nos conduzir nessa aproximação inicial com a obra, convidamos o professor doutor Dante Augusto Galef, que fez o prefácio desta obra, Análise de Emergência de Conceitos AEC. Professor Dante, né, um nome conhecido de todos nós, dentro da academia. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim, sim. Aí nós gostaríamos, antes de ouvir o professor Dante, só de ratificar, já é conhecido de todos, o currículo do professor, né? O professor Dante Galef, ele pertence ao horizonte daqueles docentes que compreendem o saber como organismo vivo, uma dança sistêmica entre pensar, criar e o aprender radical. Sua jornada confunde-se com a própria arte de projetar e ressignificar espaços e ideias. Graduou-se em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, cruzou oceanos para especializar-se em restauração pela tradicional Universidade de Roma e encontrou na filosofia da educação o solo fértil para erguer seu mestrado e doutorado também pela Universidade Federal da Bahia. Na Faculdade de Educação da UFBA, atuou como docente na graduação
e na pós-graduação, além de ser pesquisador do Departamento de Educação. É ali, no cotidiano da formação docente e da didática filosófica, que ele provoca o pensamento a desatar amarras. Suas inquietações e partilhas ganham corpo em obras, manuscritos fundamentais, que ao longo de algum tempo vem colaborando com muitos estudantes e pesquisadores. Mais do que as linhas rigorosas de seu currículo Lattes, ou de sua ativa presença na grande rede de artigos e publicações científicas, o professor Gans Galef é um semeador de perguntas, alguém que compreende que educar, antes de tudo, um ato poético de comunhão com o mundo. Convido vocês a receber o professor Dante Galef, que está conosco no Mediação Tecnológica, com a salva de palmas. Gratidão, gente, pela acolhida, pelas palavras generosas, né, de um pesquisador andante. Estou aqui para louvar esse lançamento do professor Marcos Túlio, que eu tive a oportunidade de escrever um humilde prefácio, e é uma obra importantíssima para o campo da análise cognitiva, análise de emergência de conceitos. É uma cunhagem do professor Marcos Túlio no seu doutoramento e que ele segue adiante brilhando com essa configuração de pensamento. E também porque vivemos numa época, isso eu escrevo no prefácio, né, encarnada pelos mecanismos da suposta perfeição da técnica. Então, quando a inteligência artificial, quando alguém se dispõe a escrever por conta própria, algum problema? Por conta própria, alguma coisa, ele está numa linha de ação humana, demasiadamente humana, porque a máquina não vai ter o poder de nos substituir. E então, o professor Túlio escreve uma obra extremamente arrojada, porque a emergência de análise de conceitos é uma coisa extraordinária do ponto de vista da compreensão, né, da articulação de conceitos e de práticas e de processos operativos, e a gente tem que louvar esse acontecimento. Então, eu parabenizo de coração essa grandeza que hoje, quer dizer, esse livro que hoje é oferecido ao público com a publicação, e que eu espero que as pessoas tenham paciência de lê-lo e aprender com ele de maneira muito intensa, porque é disso que se trata. Estamos aprendendo com o professor Marcos Túlio a análise de emergência de conceitos, que é uma metodologia de análise cognitiva, afinal, dentro de um campo, de um doutorado que tem análise cognitiva como seu carro-chefe. Então, professor Túlio, parabenizo pela sua lavra, pela sua poética, pela sua construção, e tenham acolhida, né? Aqueles que tiverem a oportunidade de adquirir o livro vão poder queimar suas pestanas no sentido positivo do termo, ou seja, é um momento em que nós precisamos ler mais do que nunca, porque, né, as coisas que estão sendo produzidas, caso não queiramos ser substituídos por essas máquinas que se dizem tão inteligentes que querem superar aquilo que é o ser humano na sua concretude. Então, meu querido, e a vocês que aí estão nesse momento de celebração, parabéns, e que esse lançamento seja o símbolo, né, de uma caminhada infinita, começa na Terra e acaba no final do cosmos, naquela curva que o cosmos faz quando dobra a sua lei, né, de imersão, por ali, para aquele limite cósmico que você continue, portanto, produzindo com tanta intensidade, com tanto brilho, que te caracteriza. Eu agradeço a oportunidade que você me deu de poder humildemente escrever esse prefácio. Muito obrigado. Obrigado. A festa é sua, meu querido. A gente tem que louvar e... Ok. Clarice? Sim, professor.
eu concordo. Se fosse possível, eu queria que você lesse o prefácio. O livro. Prefácio do livro. Vamos ler o prefácio do É o livro. livro, sempre Dante nos toca profundamente. Então, a gente está aqui para celebrar o autor, e celebrando o autor, a gente obedece o que ele solicita. O prefácio do livro, escrito pelo professor Dante Galeffi, ele começa assim: a invenção da análise de emergência de conceitos, a EC, é uma festa para os novos analistas cognitivos em florescimento vital. Vivemos em uma época em que a escrita encarnada está dando lugar aos mecanicismos da suposta perfeição da técnica que propala superar o humano em sua inevitável imperfeição, com os dispositivos telemáticos agenciados para a vigilância, o controle e a manipulação das almas, em benefício de uma minoria capitalista e corrupta. Escrever, portanto, na vigência da inteligência artificial generativa, tornou-se um contrassenso, na medida em que inteligências artificiais agenciam os novos territórios da expressão midiática, como se não houvesse lugar para a diversidade e a infinita variação de expressões vitais na abissal e incontornável natureza desconhecida do fundamento infundado de tudo o que há e do que ainda haverá de ser, em uma linha temporal necessária. Pois o tempo é uma condição do que existe, em seu desenvolvimento sistêmico e vital. Só há tempo quando se percebe temporalmente, quando se configura uma relação de corpos e almas, em um fluxo que só é interrompido quando o observador, sujeito-objeto, desliga. Vamos continuar? O livro do professor Marcos Túlio Freitas Pinheiro, Análise de Emergência de Conceitos AEC, uma metodologia de análise cognitiva, oferece ao leitor e ao estudioso muitas pistas para a prática de uma análise cognitiva multireferenciada e polilógica, desafiando os limites da ciência regular, consequentemente limitada ao seu dogmatismo de fundo pela repetição do já conhecido e conquistado. A EC, modulada por Marcos Túlio, oferece linhas de ação abertas e também apresenta as estruturas molares, que são mais fixas e perduram ao longo de ciclos temporais, como arcabouço do construtivismo radical, da busca humana pelo sentido primeiro e último das coisas. Isso não significa alcançar uma meta última e primeira, mas estabelecer movimentos de aproximação por aquilo que se diz nos discursos de comunidades múltiplas, epistêmicas ou tradicionais, e de práticas de cuidado amoroso com os mistérios divinos e humanos. O sentido de fazer análises cognitivas é o bem comum e público, a multiplicação e distribuição da equidade radical, do senso de justiça e bondade, que reúne tudo em tudo, e encontra uma unidade múltipla que não tem começo nem fim. Para Marcos Túlio, a EC é erguida partindo da premissa fundamental de que há uma configuração de um campo dinâmico, em que a aprendizagem e a emergência de conceitos são processos ininterruptos e de natureza intrinsecamente complexa. Trata-se de uma metodologia robusta e de múltiplas faces, justamente concebida para o aprofundamento da análise cognitiva em uma superação das abordagens monológicas e reducionistas, atuando como um mergulho na subjetividade construída e constituinte em devir. Para o autor, a EC tem como fonte geradora o que ele domina de ente cognitivo. Denomina de ente cognitivo, desculpe. A consequência é que a investigação da natureza intrínseca do ente cognitivo é considerada o pilar central da EC. E, por não ser uma entidade fechada, é determinista.
e determinista, e sim um complexo mosaico multirreferencial e polilógico, abrangendo em sua constituição múltiplas dimensões e diferentes níveis de realidades e de percepção, compreendendo os múltiplos corpos que formam qualquer ente senciente existente, o ente cognitivo partilha do modo de ser da inteligência cósmica, unida à sensibilidade que modela o comum pertencimento de tudo em tudo e com tudo, o que afirma um ato que está em toda parte, como a imagem do holograma, em que o todo está na parte e a parte está no todo. É irrelevante dizer como o professor Marcos Túlio se apropria de operadores metodológicos de Stephanie Lupasco, da polilogia de Galef e da multireferencialidade de Terezinha Frois Bruma, entre outros, considerando o ente cognitivo operado em um estado T, o que projeta em um devir de criação e transformação sem solução de continuidade. E o ente cognitivo se manifesta em um mundo que ainda está sendo criado, não havendo motivos para considerá-lo definitivamente determinista e fechado ao acontecimento, criador contínuo de todos os universos possíveis e prováveis. É claro, então, que o horizonte existencial do ente cognitivo é incerteza, ao modo da física quântica, porque o que está em movimento circular não encontra nenhuma certeza em seu devir radical, mas se projeta em uma infinita aprendizagem de si, do outro e do mundo, como se fosse o eterno retorno do mesmo, implacavelmente aberto ao acontecimento imprevisível pela inspiração de Nietzsche, com sua insanidade radical, no melhor estilo, que troveja e provoca pânico e medo no coração do ente cognitivo em seu ser sendo. Nas proposições do professor Marcos Túlio, o sujeito e o objeto se confundem em uma relação não temporal e não espacial, mostrando o âmbito quântico do conhecimento emergente e radical. Assim, sua EC se oferece como meio para o mergulho do ente cognitivo em seu mundo com outros. E uma das novidades desse livro é o seu desenho metodológico interessante e aberto para o uso em múltiplos contextos de análise cognitiva. A metodologia modulada neste livro, pelo Dr. Marcos Túlio, integra de maneira própria e adequada ferramentas e abordagens diversas. E o primeiro movimento metodológico da EC é a análise semântica, justamente porque o ente cognitivo só existe na linguagem, que é o seu meio universal de vida senciente. Utilizando softwares como o TROPS, e a análise semântica se revela em uma instância própria, sendo sozinha insuficiente para a análise da complexidade dos universos de referências. Consequentemente, a EC proposta e demonstrada nesse livro, em sua utilidade prática, é constituída de muitas camadas e planos de operação e referência. Assim, a análise semântica dá lugar à análise de rede e seu modo gráfico de ser. O software GEF é explorado permitindo a criação de grafos e o cálculo de indicadores estatísticos relevantes. Em seguida, o foco é a composição topológica da rede, em que são utilizados algoritmos de layout, visando distribuir os vértices, permitindo proporcionar no centro os elementos com maior centralidade. O próximo passo é a observação atenta da emergência dos núcleos epistemológicos, que são classificados em 3 tipos: conceitos aferentes, conceitos referentes e conceitos em estado T. Sendo que os conceitos aferentes são aqueles estruturantes e centrais na rede, de baixa dinâmica, propiciando a estabilidade da rede. Já os conceitos referentes são voláteis e periféricos, possibilitando, assim, conexões com diferentes áreas do conhecimento, e os conceitos em estado T, ou transitivos, são os elos articuladores dos conceitos aferentes e eferentes, sendo responsáveis pela estabilidade da rede e conectando a coexistência da atitude crítica,
criticidade e a manutenção de um estado de equilíbrio vital. Chega-se à análise cognitiva, que é sempre um momento único. Segundo o doutor Marcos Túlio, a análise cognitiva evidencia os sentidos das conexões entre os três conceitos considerados e busca interpretar as relações complexas estabelecidas na rede de significações, desvelando como os saberes se articulam mutuamente e em separado, como são ressignificados pelo constante agir do ente cognitivo ao mostrar-se manifesto nas interações conceituais intersubjetivas. Dessa forma, a EC é uma experimentação que deve ganhar corpo em cada foco intencional, prático, quando aplicada e executada, tal qual uma execução musical. É assim também um construtivismo radical, marcado por um fazer inventivo, movido pela paixão e pelo rigor metodológico necessário para o fazer científico. Com o presente livro, o professor Túlio nos presenteia com o florescimento de sua proposição de tese, apresentada e defendida em 2012, no seu doutorado em educação. Aqui a EC já aparece como uma proposta que possibilita o reconhecimento de vocações e a formalização de conceitos impulsionadores da autonomia e da sustentabilidade de comunidades de entes cognitivos abertas ao ato criador que origina mundos de suas vísceras e de suas ações, primeiramente sonhadas. Este precioso livro do professor Marcos Túlio nos convida a ultrapassar os horizontes do determinismo científico, abrindo-nos para o agenciamento comum, pertencente, dos processos efetivos do mundo da vida, que também nos abarca e compreende. O pendor da AEC, aqui em ação, revela o campo do conhecimento como sistema complexo, aprendente, adaptativo, maleável e sempre em busca da elegância, em constante configuração e reconfiguração, como o fogo em seu ímpeto dançante musical. Ao leitor e leitora que se dispuserem a aprender com a EC do professor Marcos Túlio, saibam como o uso das tecnologias emergentes pode estar a serviço do pleno florescimento espiritual humano, compreendendo claramente a imperfeição e o inacabamento como condições fundamentais para o florescimento ontológico de universos e multiversos habitados por entes cognitivos que não param de sonhar, enquanto amam o jogo da vida com sentido próprio, apropriado e compartilhado. Salvador, 29 de junho de 2025, Dante Augusto Galef. Poético. E profundo. Filosofia. Leitura. Eu acho que a minha orientadora, ela me aprova com 7. Vamos ver, né? Exato. Então, continuando aqui a nossa atividade, nós teremos agora as vozes da pesquisa, que nós vamos fazer uma escuta de duas orientandas do professor Túlio, porque uma vez orientando, para sempre orientando, que trabalharam com a EC. Então, passo a palavra a Magu. Pode falar também. Está pegando lá a câmera na mesa, não está? Pode se sentir mais à vontade, pode vir até aqui. Não, fica tranquila. Vocês me ouvem bem? Eu acho que fala bem. Mas aqui é para nós, né? Eu vou dar um microfone para ela. E o pessoal. Eu queria primeiro registrar a presença dos colegas, né? Sim. Professor Everton, professor Fernando, que está aqui no Fernando Carvalho, e é tudo isso. Das técnicas. Boa tarde. Professora Célia já foi. Presentar. E a professora Lídia, que está aqui presente agora na mesa. Nossa líder do quadro da série, junto com ele. Boa tarde a todas as pessoas presentes, né? Tanto aqui como de forma virtual, né? Remota. Para mim, uma grande satisfação participar desse momento, né? De
de lançamento da obra do professor Marcos Túlio, Análise de Emergência de Conceitos, que especialmente para mim teve um papel central no desenvolvimento da minha pesquisa. Eu sou Maria Augusta, as pessoas me conhecem como Magu. Eu atuo aqui na universidade, na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. A gente tem aqui presente a nossa ex-pró-reitora, atrás outra ex-pró-reitora, que eu tenho a honra de tê-las aqui. Bem, a minha pesquisa de mestrado teve como objetivo propor a modelagem de um projeto político-pedagógico em educação corporativa voltado para as ações de desenvolvimento de pessoas com enfoque nos técnicos administrativos da universidade. Então, nasce, digamos, da inexistência de um documento norteador para essas ações. Então, essa pesquisa teve como objetivo justamente propor uma modelagem desse projeto político-pedagógico. Então, para além das pesquisas, tanto bibliográfica como documental, foi realizado por meio de entrevistas, né? Eu me utilizei das entrevistas semi-estruturadas para, junto aos servidores da universidade, né? A gente fez um recorte com segmentos de servidores, docentes, instrutores, técnicos, docentes, instrutores, técnicos. Não, os técnicos estão nos analistas. Gestores, obrigada, professor. Bem, então, após essas entrevistas realizadas, nós obtivemos 120 áudios, desculpe, que foram feitas as coletas, né, por meio de áudios de WhatsApp. Então, depois desses 120 áudios, foram feitas as transcrições desses áudios através do sistema Gladia, e daí eu posso dizer que efetivamente foi aplicada a EC, né, onde nós começamos aí com todo o processo, com a ajuda total do professor Marcos Túlio, porque ele realmente, além de me orientar, ele sustentou mesmo todo esse processo, desde a análise semântica, né, a gente passa por fases que se articulam, análise semântica, análise de rede, até chegar na análise cognitiva. Então, foi um processo, assim, que, para mim, foi extremamente surpreendente. Eu disse aí logo no início, quando eu comecei a entender a coisa, enxergar, eu fiquei extremamente encantada com o resultado. Por quê? Porque a metodologia, ela permitiu que, através dos conceitos que emergiram da fala desses servidores entrevistados, não tivesse apenas um resultado linear, um significado, digamos assim, linear. Então, ali houve, sim, uma articulação dessas ideias. E no momento em que acontece essa articulação das ideias entre si, vem uma interpretação de uma forma muito profunda. Então, a gente não tem o conceito pelo conceito, a gente tem ideias que, à luz de uma interpretação profunda, né, permitida pela EC, onde a gente percebe ali as conexões, todas as tensões que existem, a EC consegue nos mostrar isso, né? Então, assim, é realmente encantador. Para mim, eu fiquei abismada, porque, inclusive, ela permite a visualização gráfica, né, que são os grafos, que nos mostram justamente isso que eu falei, onde há as atrações, né, os conceitos mais recorrentes, e não fica só na recorrência de conceitos, né? Está muito além disso. Então, da forma como ela se dá, eu acho que para os colegas que estão, né, nesse processo aí, ou que pretendem trabalhar com a EC, eu acho que devem, sim, mergulhar nesse universo, porque é muito profundo e o resultado é extremamente positivo. Então, uma vez que a gente tem uma pesquisa que ela eminentemente emerge da fala dos servidores, eu enxergo que a EC entrega, assim, essa legitimidade, né, porque a aderência e também essa possibilidade de uma aplicabilidade maior. Então, para mim, eu sou suspeita, né?
Vocês estão vendo que eu sou extremamente suspeita para falar, porque eu fiquei muito realizada com o resultado, né? Então, como eu falei, existe uma fidedignidade nesse resultado, existe muita verdade. E para quem vai fazer, quem está fazendo, quanto mais conteúdo, por exemplo, as minhas entrevistas, as entrevistas realizadas, elas foram muito longas, elas foram muito grandes. Então, isso deu muito subsídio, deu muito material para que a EC trabalhasse nessas fases, como eu falei, né, da análise semântica até a análise cognitiva, de forma que ela trouxesse mesmo muito resultado, muita resposta, muita verdade. Então, eu só tenho que agradecer ao professor Túlio, parabenizá-lo, porque eu agora vou brincar, vou quebrar um... Isso é coisa de físico. Não é de gente que a cabeça não é de gente normal, como a gente fala, não. Porque quando você vê o emaranhado que é e o que ela lhe traz, é muito potente, é muito potente. Eu só agradeço. Boa tarde, pessoal. Eu posso voltar? Eu estou vendo vocês de frente com a coleguinha. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Regiane. Eu sou doutoranda no PPGDC, que é o doutorado em difusão do conhecimento. Imagine quem é meu orientador, né? O professor Marcos Túlio. E nessa caminhada do doutorado... A egressa do Gestec, com certeza. Mas eu fui só no foco, porque o coleguinha já cumpriu ali a do mestrado, sim, a egressa do Gestec, doutoranda no PPGDC. Bom, minha pesquisa está em desenvolvimento. Nessa caminhada, a EC me acompanha. A EC me acompanha até nos meus sonhos, né? Porque, assim, está tudo muito junto. Então, pessoal... nesse processo do doutorado, a minha pesquisa, ela discute sobre o desenvolvimento curricular, né, desenvolvimento de currículos, a partir da apropriação e uso da inteligência artificial em comunidades epistêmicas, que é um foco aí que a gente demarcou, né, nessa caminhada. Então, nesse percurso, minha pesquisa ela tem 4 objetivos, e o primeiro deles é compreender como é que se constitui essa discussão, enfim, como é que se compreende, melhor dizendo, a inteligência artificial no locus, né, que eu estou pesquisando, que hoje o locus é o sinal Cimatec, mas claro que é um campo empírico, e para além desse campo empírico, enfim, a pesquisa ela vai perpassar aí para além desse foco trazido. Então, assim, a gente está buscando entender a partir do referencial teórico da minha tese, assim como dos documentos institucionais, qual é essa compreensão sobre a inteligência artificial, e a partir dessa compreensão, que é a nossa forma de ver, eu falo nossa, porque o professor está sempre junto de mão dada nessa caminhada, exatamente, ele está desde o mestrado, viu, Pro? E a gente está buscando entender como essa comunidade, ela entende, né, o que é inteligência artificial, e a partir disso, a gente vai buscar continuar a nossa caminhada aí no doutorado. Então, a EC, ela está participando, enfim, desse percurso. Eu ouvi falar sobre a EC em 2019, quando eu entrei no doutorado, foi quando eu estou no mestrado, quando eu conheci o professor Túlio. Ali no mestrado, eu ainda... não me apropriei o suficiente, porque, de fato, gente, eu leio a tese do professor Túlio, 1, 2, 3, muito mais, até hoje, se precisar, agora com o livro, né, enfim, a EC, ela mudou bastante nesse percurso, mudou no sentido evolutivo, né, do caminhar da pesquisa, a gente lê a tese, já entende o que o prefácio do livro traz, e com base em estudos, pesquisas, e nesse processo de caminhada do mestrado até o doutorado, nós produzimos, né, professor, alguns artigos, e essas produções, elas perpassam... Tem um recente, tem sim. Estou dizendo, gente, até dos sonhos, a EC faz parte já, bem-vindo das produções. E
E, assim, o que eu acho mais bacana disso tudo, né, para além dessa convergência da metodologia nesse meu caminhar de pesquisa, é que, assim, desde o mestrado eu compreendo a metodologia do caminhar mesmo, algo que emerge, né? Nunca, assim, minhas leituras me colocaram no lugar de que a gente não vai pegar a metodologia e colocar aqui para ela acontecer, a pesquisa acontecer. Então, naturalmente, é que ela foi caminhando nesse nosso, quantos anos, professor? 7, 8 nessa caminhada, né? Nessa parceria aí. Então, assim... Você foi um aluno especial. Fui aluno especial também, enfim, a caminhada... Gestec. Então, assim, a EC, ela surgiu nessa caminhada e ficou. Ficou porque há uma convergência, né? A convergência com a pesquisa, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quero agradecer ao professor Túlio, por toda a instrução, por toda a colaboração. Hoje a gente tem esse livro, mas no início do doutorado ainda não tinha. Então, com certeza. Exatamente. Teve um artigo que a gente levou para uma revista em Portugal, e o pessoal falava assim, mas o que é isso? De onde é que apareceu? Não tem referência disso. Eles queriam compreender mais, né? Porque dentro de um artigo dá para explicar, que assim, de uma forma talvez tão clara o suficiente. Exatamente. E aí, nosso trabalho, esforço, inclusive os avaliadores foram excelentes, né? Super críticos. Enfim, a gente conseguiu detalhar um pouco mais sobre a EC no artigo, mas, enfim, nessa caminhada, o quanto a EC fez parte, está junto e ainda vai fazer parte. Quero agradecer a parceria do professor e a atenção de vocês. Obrigada, Regiane, pelo seu depoimento. Então, né, a gente está aqui nessa tarde sendo abrigantado pela complexidade da mente de um físico. Eu não compartilho da ideia de Magu, de que essa complexidade que se apresenta, ela não é de humano. Ela é de um humano que já vem nesse plano conosco de uma forma diferente, como é a complexidade de cada humano. E quando a gente vê o material do professor Túlio, eu que trabalhei com tecnologia no Gestec, e que ele é uma das minhas referências para falar de tecnologia, ele já começa falando que a tecnologia é um ato humano, porque não há uma onipresença da tecnologia sem que a gente tenha lá o humano pensando essa tecnologia para poder fazer a sua vida ou melhorar, dependendo das suas visões epistemológicas, ou resolver algum problema, ou mesmo essa construção do conhecimento. E aí, nessa trajetória, a gente vê o quê? Que a EC é uma pura experimentação, como uma melodia teórica em constante criação que ganha corpo e alma em cada gesto prático. Uma melodia a ser executada com a precisão, a paixão de uma peça musical que ganha vida quando encontra pesquisadores dispostos a experimentá-los. E aí a gente vê as falas das orientandas do professor exatamente com essa paixão por esse conhecimento. E junto a isso, a gente vê também que há um afeto, né? Há um cuidado com o humano nesse fazer, que vem muito bonito nas palavras do professor Dante Galef, que a gente percebe na obra do professor Túlio, e acho que para todos nós que temos alguma convivência com ele, seja como colega de trabalho, como colega pesquisador, como estudante, a gente recebe essa afetividade. E para falar dessa afetividade na parceria, nessa trajetória de afeto, eu convido a professora doutora Lídia Boaventura Pimenta, né, que é aqui vice-líder. Os dois são líderes, não tem como a gente separar aqui um em líder, o outro em vice, no grupo de pesquisa Cognoscere, minha eterna orientadora, que vai fazer uso da palavra. Boa tarde, né, a todos e todas. Primeiro aqui quero parabenizar o professor Túlio, mas também fazer referência aqui à minha mesa, no caso de Regiane e de Magu.
mais ligação objetivos, com as metas, não esquecendo das pessoas, sem sombra de dúvida. Mas a educação traz isso, né? Ela amplia, né, a mente, porque nós lidamos com gente e nós lidamos com um processo formativo, seja do pequenininho ao grandinho, né? Seja da educação infantil, né, até os pós-doutorados da vida, né? Mas é com isso que nós lidamos, é só com as pessoas, e a formação das pessoas, e trazendo o quê? Trazendo uma autoestima. Eu brinco sempre em sala de aula, quem entra na sala de aula, né, aqui no caso do mestrado, sai com outra perspectiva. Pode estar com a cabeça bagunçada, né, porque vem muita informação, mas já não sai da mesma forma que entrou, né, vai procurar se encontrar, né, e é nessa linha que a metodologia, né, é importante um projeto. A gente tem consciência de que a pesquisa é da pessoa. A pesquisa de Milena é a pesquisa de Milena, né? A autoria dela, a motivação de pesquisar, de empreender 2 anos no mestrado, e agora, com fé em Deus, vai entrar no doutorado. Dela de pesquisar é que suscita, né, toda a questão problema, o objetivo, né, a própria fundamentação, e daí vem a metodologia. E por que não trazer uma metodologia, né, que aflore esses conceitos de pessoas, conceitos vivenciados por pessoas. Se vocês tiverem chance, óbvio que vocês vão ler o livro do professor Túlio, mas se tiverem chance também de ver a dissertação de Magoo, vão entender, na prática, a utilização disso aqui em outra pesquisa. Como as pessoas são importantes, como as pessoas trazem os seus conceitos, ou as suas concepções, melhor dizendo, e na pesquisa isso vai aflorando a partir das categorias de pesquisa, trazendo exatamente, né, o que a questão problema, né, quer que seja respondido. É interessante amarrar essas 3 pontas, a questão problema, o objetivo e a metodologia que está sendo utilizada. No caso da EC, ela aflora, ela permite aflorar, né, e ela permite uma discussão bem mais ampla e caracterizando as pessoas mesmo, né? Isso que é interessante, a gente vivencia lendo a pesquisa, né, por exemplo, de Magoo, eu tive a honra de participar da mesa, né, da banca, como essas concepções das pessoas são discutidas, né, e referendaram, né, a pesquisa dela, ou seja, a partir da questão problema. Uma outra interessante também, Clarice, a gente chamar a atenção de que nós somos cobrados aqui pela CAPES, né, professora Célia, professor Fernando, professor Everton, né, e, logicamente, professor Túlio, cobrados por pontuações em termos de produção intelectual. E nada melhor trazer uma produção intelectual, né, do seu trabalho, né, da sua pesquisa, da sua autoria, né, que é um livro que foi decorrente da tese. Vale aqui também lembrar, gente, que o livro não é o Ctrl-C, Ctrl-V da tese. Há toda uma reformulação para se conceber o livro. Não é tão fácil assim, ele teve que reler, ele teve que ajustar. Por isso, o professor Dante Galé fez um prefácio muito bonito, porque ele ajustou, né, a sua tese. A sua tese estava ainda em discussão, né, estava na dúvida se a banca ia aprovar ou não, uma vez aprovada, reajusta aqui, reajusta ali e tal, mas a concepção do livro é outra coisa. E é importante nós termos, na universidade, a produção intelectual. Lembrar que nós somos universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, com toda a sua transversalidade, ou seja, as ações afirmativas, a inclusão, a assistência à permanência estudantil, a internacionalização, mas que uma das metas atingidas, não tenho nenhum receio de falar aqui na palavra meta, porque é meta mesmo, é exatamente a produção intelectual. E a produção intelectual tem mais também a ver com também o humano,
porque não podemos deixar a nossa produção interna, né, fechada, ou num arquivozinho de computador, que agora não é mais arquivo, não é prateleira de estante, né? É um arquivozinho de computador. Nós temos, sim, que divulgar isso. Essa é a nossa obrigação. Se nós produzimos, se a pesquisa é minha, né, e produzir, está na hora, sim, de socializar isso. Então, isso é a função da produção intelectual. Para essa produção intelectual, nós temos também os nossos grupos de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, o Cognoscere, é que referenda o físico, porque é só coisa de físico mesmo, viu, amor? Eu fico olhando assim, quando eu estava lendo a sua dissertação, meu Deus, só pode ser físico. E ele conversando, né, nas conversas no grupo de pesquisa, você vê, é físico falando. Não é gente normal, mas é gente. É gente, ok? Mas é todo o contexto, né? Uma análise diferente, não é? Certo? E o Cognoscere nasce exatamente nessa perspectiva de trazer, né, a participação das pessoas, né, focando nas redes, né, nos modelos de rede, porque nós temos várias redes, né, nós temos, no caso da UNEL, o ser multicamp é uma big rede, né, mas cada um tem a sua rede. Nós temos a rede na área do Cognoscere, que lida com concepção, conceito, e lida também com a gestão. Que é na gestão surge também os conceitos. Um conceito que eu bato muito, que quem foi meu aluno sabe, que é o conceito de burocracia. Então, o que é que nós entendemos por burocracia? Não é a parte ruim da burocracia, mas o quanto ela é necessária para a gente atuar, né, para a gente exercer a nossa civilidade, né, a nossa cidadania. Já pensou se não fossem, né, os editais, os regimentos, a própria lei, né? O que seria de nós? Como estariam garantidos os meus direitos e os meus deveres? Então, é a burocracia que nos dá essa. Então, é uma coisa que eu discuto muito com os meus orientandos e com a minha pesquisa. Então, para finalizar, né, eu quero parabenizar o professor Túlio, que ele continue sendo físico que é, sendo professor na área da educação que é, né, e que continue trazendo esses conceitos com a participação das pessoas, né, trazendo essa concepção das pessoas, melhor dizendo, para que nós possamos utilizar essas concepções, né, como conceitos nas nossas pesquisas futuras. Eu já estou com 2 orientandas já na linha para utilizar, mesmo com o método estudo de caso, mas utilizando a AEC como metodologia. Ok? Fico por aqui. Obrigada, professora Lídia. Agora a gente vai se preparar para ouvir o autor, não é humano, é físico, mas como físico, eles nos traz, né? Como físico, ele nos traz uma possibilidade de enxergar o conhecimento por outras perspectivas. E aí, como a gente quer que ele seja humano, a gente deu uma alinhadinha no currículo dele e vocês vão ver que ele é humano, sim. Há cientistas que olham para o universo físico em busca de leis estáticas. E há aqueles que percebem que o universo, em toda a sua complexidade, é uma melodia inacabada e constante vir a ser. O professor doutor Marcos Túlio de Freitas Pinheiro pertence a essa rara estirpe de pensadores que transitam entre a precisão e a poesia do saber. Sua travessia começou nas ciências tidas como mais duras, graduando-se em física pela Universidade Federal da Bahia. Mas o olhar atento logo percebeu que as maiores forças da natureza não estão apenas nos átomos, mas na forma como nos conectamos com o conhecimento. Especializou-se em Educação e Tecnologia da Informação pela Universidade do Estado da Bahia e, em um mergulho profundo no doutorado em Educação pela UFBA, deu vida à tese que mudaria os rumos de sua itinerância. O conhecimento enquanto campo, o ente cognitivo e a emergência de conceitos. Foi ali que o início do flamejar da AEC começou a pulsar.
Hoje, como professor adjunto no Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da UNEB, em Salvador, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão aplicadas à educação, ele dedica-se a desequilibrar certezas e catalisar novas configurações na mente de estudantes, seus orientandos e colegas. Suas linhas de pesquisa não são meras gavetas acadêmicas, são portais onde a filosofia da educação, a epistemologia e a cognição se encontram para reger uma sensibilidade onde tudo se pertence. Na liderança do grupo de pesquisa Cognoscere, ele nos ensina diariamente que a parte ecoa no todo, e o todo vibra na parte. Para nos contar como essa melodia amorfa ganhou corpo e alma nesta obra-prima, passamos a palavra ao criador do livro Análise de Emergência de Conceitos, a quem recebemos com mais uma calorosa salva de palmas. Demais aí, né? Bem, isso aí, muito bom, nota 10 para você. Conseguiu sair de 7. Mas assim, gente, primeiro agradecer realmente o carinho, né? A gente sabe que a academia, muitas vezes, ela é muito recheada de muitas lutas, né? É um lugar de luta, é um lugar que a gente se apropria de conhecimento e constitui novas tensões no mundo para transformar esse mundo, né? Então, nós falamos de um lugar de luta, nós não falamos de um lugar asséptico, não. Nós falamos de um lugar que nos constitui, né? Nós nos colocamos em luta transformadora de nossa sociedade, né? Que carece, sim, de interpretações, de constituição de conhecimento, para que a gente consiga realmente movimentos emancipatórios de constituição de identidade, de reestruturação do mundo, né, que nos permeia, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. O Cognoscere, ele é um grupo de pesquisa que se constitui dessa maneira, né? Os nossos trabalhos, tanto de tese de doutorado quanto de dissertações de mestrado, eles têm esse cuidado da transformação. Transformação essa constituída não só nos pesquisadores, né, que vão se formando, vão se reestruturando, vão conseguindo perceber de maneira mais assim, apropriada o seu lugar, né, nesse caminhar de pesquisa, não só nisso, mas também no nosso movimento interpretativo do mundo, enquanto docentes, enquanto pertencentes a uma comunidade acadêmica. Nós temos aqui pró-reitores, ex-pró-reitores, né, que também são constituídos como pesquisadores nos grupos, né? Falta falar do PPGDC também, que eu sou professor permanente do Programa de Pós-Graduação e Difusão do Conhecimento, né? Que nossa querida Kátia, que redigiu o texto, é me orientando de lá. Esqueceu dela mesma. Já estava dando 10. Aí, esse caminhar, a gente sabe, e a gente percebe isso muito quando a gente recebe vocês nas disciplinas de Sistema de Representação do Conhecimento, sistemas complexos, lá no PPGDC, e aqui no GESTEC, quando a gente começa lá com tecnologias, a GTE 001, que a gente traz essa concepção do que é tecnologia, né? Essa concepção humana. Aí eu acho que ninguém nunca esqueceu de Niklas Luhmann. Professor, quem é esse cara? Esse cara é muito complicado. Pierre Levy, né? Eu sou leviano até hoje, né? Tem gente que critica Pierre Levy porque os exemplos dele é de séculos passados, né? Ele fala de e-mail como se fosse uma coisa nova, né? Mas assim, a concepção filosófica dele é muito densa, né? É muito forte. Então, é nesse caminhar que a gente causa estranheza
tem que causar estranheza. Esse livro causa, antes de tudo, estranheza, desconforto. Porque é nesse desconforto que a gente se movimenta, em um movimento interpretativo. Né? E a gente sabe que esse movimento de construir teses e dissertações, eles são angustiantes, mas eles são prazerosos. Né? Eu gostei de fazer minha tese, gostei de fazer minha dissertação, né? Porque é algo que nos constitui, gente. A gente se modifica a partir desse movimento criativo, como coloca muito bem o professor Dante, né? A criatividade de você se apropriar desse mundo e nos constituir criando nesse mundo. Né? Então, é nessa perspectiva, quero registrar aqui a presença também do professor Vicente, também do nosso grupo de pesquisa, do Cognoscere, apesar de estar muito envolvido lá com as coordenações do curso de Física, ele é o coordenador da graduação de Física e é o vice-coordenador do mestrado profissional em Ensino de Física, o MPF, né? Como é que é? É o MENEPEF. Então, o que é que acontece? A gente sabe que o caminhar da análise de emergência de conceitos até o momento ainda é um pouco complexo. A gente precisa articular algumas ferramentas, tal, e para isso nós constituímos o LAEC, que é o Laboratório de Análise de Emergência de Conceitos, que nós estamos à disposição para dar suporte às AECs que venham a surgir aí nos trabalhos. Então, aqui, Líndia já está convidada com a Andréa e as duas Andréas, para que a gente comece a trabalhar lá no LAEC. Né? Além disso, também temos Eusébio, está trabalhando com a análise de emergência do conceito, primeiro dos observatórios sociais, não é isso? Aqui tem Regiane, que está trabalhando com um referencial teórico, fazendo a emergência dos núcleos epistemológicos do referencial teórico dela, para depois cruzar com a fala do outro corpus textual, e assim nós vamos constituindo, porque cada pesquisa é uma pesquisa. Né? A análise de emergência do conceito, ela se dá a partir da constituição de um corpus textual. E pode ser as entrevistas lá de Magu, pode ser um referencial teórico ali de Regiane, pode ser os estatutos dos grupos, dos observatórios, né? As falas das entrevistas da professora Neide lá com o pessoal dos clubes de ciência. Então, essas coisas dependem, cada caso está ali. Larissa, que nós já estamos trabalhando com análise de emergência de conceito, mas com um outro conceito que nós vamos fazer, já vai ser o nosso próximo livro, e vai ficar acoplado à EC, que são os transdutores, né? A gente chama de os operadores transdutivos para fazer transduções entre sistemas de representação do conhecimento. Então, como é as características que existem no sistema de representação, como é que isso fractalmente aparece no pessoal dos sistemas complexos. A fractalidade, né? Então, isso aí já é um outro movimento. Nós estamos fazendo esse movimento na tese de Larissa, porque Larissa tem um trabalho lindo que nós estamos fazendo emergir uma comunidade nova, uma comunidade epistêmica chamada comunidade assistiva. Né? O que é a comunidade assistiva? É uma comunidade que emerge em torno de entes cognitivos que necessitam de assistência durante sua vida. Né? Então, é um caso muito bonito que a gente se debruça atualmente para constituir as características de uma comunidade assistiva na perspectiva de Terezinha Freud de comunidade. Comunidade prática, epistêmica. Então, a gente está fazendo as transduções entre essas comunidades para depois chegar a uma característica de transdutor cognitivo
para as comunidades assistivas de Larissa. Então, tudo isso faz parte desse movimento metodológico que se constitui se afastando da predição, de uma questão preditiva de linearidade, para uma concepção mais da gente interpretar a forma, a maneira, a estrutura topológica das coisas. O importante não é o elemento, mas é como ele se conecta com outro elemento. Não são as variáveis intensivas, quantitativas que definem esse elemento, mas são as conexões, as naturezas de conexão que se dá entre esses elementos, nas redes, né? E essas redes, elas não são redes escalonáveis. Aquela rede bonitinha que emerge de uma forma ideal, através de um algoritmo matemático. Não. As redes são redes fora de escala, né? Também já sabem o que é isso. O que é uma rede sem escala? É uma rede que tem predileção, onde as pessoas escolhem, tem gosto para estar aqui ou ali. Elas escolhem onde estar. Né? Então, as redes o comportamento das redes sem escala são redes que emergem na complexidade. E a complexidade se dá porque nós somos assim. Nós vivemos de escolhas. E nós nos constituímos a partir dessas escolhas. Né? E tensões, não só escolhas, tensões. Nós somos tensionados a escolher também. Então, tem aquela questão da identidade, tem a questão da vizinhança, a distinção, nós somos diferentes uns dos outros, mas compomos uma mesma comunidade. Então, essa comunidade tem uma identidade, e nós carregamos essa identidade, e nós nos distinguimos de outros sistemas, e assim a gente vai se colocando. Então, é difícil a gente ter uma interpretação estatística de curva de sinos, gaussiana, de média, interpretações que têm conta desse tipo de ação. Né? Eu sei que vocês estão dando risada porque vocês vão falar com quem? Com seu orientador, que é Verheyen, o cara da curva de sino. O cara mais gaussiano quantitativo que eu conheço. E é o cara que está na base da avaliação da educação nesse país. Né? E que a gente tem um diálogo meio ferrenho. Mas é uma pessoa altamente respeitada e que contribui bastante para a perspectiva da educação desse país. Não? Aqui, nós estamos aqui, de certa maneira, tirando o mérito nunca do professor Verheyen, mas ele se constitui de uma outra maneira, de um outro tipo de interpretação mais clássico, né, dentro de uma mecânica clássica, né, Vicente, mais preditiva. Então, mas é isso, é esse caminhar. O livro nasce em 2012 de um grande dilema que eu tinha quando eu lia Roberto Sidney. Ele vai estar na banca de Regina. Ele falava que o currículo era complexo. E eu fui aluno dele. Aí eu falava, mas professor, como é que o currículo é complexo? É complexo as partes. Eu vou ter que descobrir que o currículo é complexo. Então, a gente começou a constituir uma modelagem para entender como é que o conhecimento emerge de maneira complexa. Aí que vem a questão do conhecimento enquanto campo, né? Onde você tem um ente cognitivo que perturba esse campo. Mas, mesmo assim, ainda é causa e efeito. É um campo clássico. Quando você mergulha nesse campo, né, eu lembro da minha tese, no livro também, o Conhecimento enquanto Campo, tem um afunilamento. Né? Esse afunilamento do conhecimento é que você vai perguntando a você mesmo sobre alguma coisa até chegar a um ponto que você não sabe mais, é claro. Né? Você vai falando, o que é tal coisa? É isso, mas o que é essa coisa? Aí chega um ponto que você fala, porque eu não sei. Então, você chega em um âmbito que a gente chama âmbito de criação do conhecimento. É um princípio da incerteza. É nesse âmbito que se dá as renovações, as inovações interpretativas do mundo. E aí a gente foi desenhando essa estrutura
E aí eu tive que criar, é aí que eu falo, pessoal, principalmente do doutorado, nem sempre a metodologia está feita. Eu tive que criar um método para que constituísse a percepção dessa incerteza de criação de campo. E aí surgiu a análise de emergência de conceitos. Desde lá de 2012, a gente vem trabalhando. Hoje em dia, com o artefato, a primeira rede que eu fiz toda na mão. Com as entrevistas, no corpus textual, indo para... Não existia isso. E a gente fez toda a análise semântica na mão, né? Aí, em 2012. E aí a gente foi constituindo. Logo depois vieram os softwares, a gente foi acoplando. Hoje em dia, realmente, já está dando para a gente entender o que é, já dá para fazer um livro, para a gente colocar um laboratório, para desenvolver a metodologia. Então, isso nós estamos à disposição. O AEC vai funcionar no curso de Física, lá no departamento, no departamento 71. Nós estamos de mudança, né, professora? Você está sabendo, a pró-reitora aqui, né? Então, estamos lá indo para a escola do Estela, né? Estive lá hoje de manhã, já vi a sala do AEC. Espero que, não sei quanto tempo vai demorar, né? Quando a gente sair, libera a sala. Nossa mudança. Agosto. Olha, o coordenador de física disse que é em agosto, né? Então, assim, enquanto isso, nós estamos funcionando no PAN, pavilhão de aulas, ali onde o curso de física está alocado, na sala lá. Já estamos conseguindo receber. Tem uma televisão, leve um notebook para a gente fazer as análises de emergência de conceitos. Estamos lá esperando as demandas futuras. Ok? Então, muito obrigado, gente, e agradeço o carinho, agradeço muito, assim, a sensibilidade com que vocês falam de mim. Eu tenho vontade de chorar aqui várias vezes. O senhor sabe que a nossa organização tem IA, mas tem uma IA bem capitaneada pelo humano que a gente aprendeu com o senhor para usar a tecnologia, né? Então, nesse momento a gente desfaz a mesa, convida a plateia para fazer perguntas, considerações, algo que queira falar para o professor. Deixa eu dizer, aí se ela quiser, ela pode perguntar, né? Ela me manda nessa universidade e no meu coração sempre. E aí está aberto para perguntas, para conversa com o autor, para quem desejar. Depois nós teremos a sessão de autógrafos, onde ele prometeu fazer uma dedicatória particular exclusiva para nós. E teremos depois um pequeno coffee break. Então, esse momento mesmo é da gente confraternizar sem esse protocolo tão grande. Perguntas, considerações, alguém quer falar? Professor, as perguntinhas no laboratório. Só parabenizar. Agradecer pelo presente que a gente vai poder ler. Alguém levantou a mão aí? Ó, Vicente. Professor Vicente. Esse físico vai ficar quieto. Exatamente. Hein? Ele vai se deslocar que... O professor gosta de falar em pé, né, professor Vicente? Na verdade, eu queria dar os parabéns ao colega. Em nome dos colegas do curso de Física, estamos recebendo o laboratório lá no novo espaço, né? Um prazer para nós. Vai ficar aqui uma reflexão, uma pergunta genérica para você fazer um comparativo da AEC com as teorias dos sistemas complexos atuais, como está atuando na educação. Ok, nós temos características bastante assim, evidentes na complexidade. A primeira é justamente essa estrutura holográfica de fractalidade, onde cada parte de um sistema carrega as características do todo o sistema carrega as características das partes. Essa é uma das características. A outra característica muito forte são as duplas contingências, que são as estruturas da convivência entre os opostos.
Então, só há dinâmica sistêmica se há troca de, vamos dizer assim, polarização, contingenciamento dentro dos sistemas. É uma outra característica. Esse contingenciamento dentro do sistema, essas duplas contingências, elas fazem emergir uma auto-organização. Estou dando aula de sistemas complexos. Uma auto-organização. Essa auto-organização, ela constitui uma vizinhança e faz com que aquele sistema se distinga de outros sistemas, né? Então, é nessa perspectiva, dessas características, que a gente encontra hoje, na análise de emergência de conceitos, essa busca. Para a gente fazer essa busca, nós utilizamos primeiro o que a gente chama de análise semântica. Essa análise semântica, ela emerge dos discursos. Esses discursos a gente denomina de corpos textuais, que podem ser oriundos, no caso de Maru, de entrevistas transcritas, no caso de Regiane, de um levantamento bibliográfico, teórico. Em outros casos, pode ser uma narrativa, pode ser um livro, né? Pode ser as entrevistas lá que Larissa está fazendo, os estatutos que Eusébio, os observatórios. Então, o corpus textual, ele emerge de várias formas. O que é que acontece? Esse corpus textual, ele é colocado em uma análise semântica. A análise semântica faz emergir categorias semânticas. Não quer dizer que aquele conceito específico vai permanecer, mas aquele conceito específico vai estar dentro de uma categoria que o aglutina. E aí vai emergindo categorias de conceitos. Aí nós temos 2 níveis de universo. O primeiro universo é um universo mais amplo, onde você tem categorias amplas sobre aquele corpus textual. Depois você tem um mergulho, onde você tem um segundo universo que é mais detalhado. E nós temos um terceiro, que são as referências. Quando chega nas referências, a gente chega num estado crítico de falta de, vamos dizer assim, é um estado de incerteza, porque você não tem mais como fazer esse nível categórico. Aí, o que é que a gente faz? Não dá conta mais da análise semântica. A gente migra para a análise de rede. A gente leva as relações de referência para uma rede. Nessa rede, a gente aplica primeiro um algoritmo de Atlas, FOSS, que é um algoritmo que constitui uma gravidade entre esses conceitos. Esses conceitos gravitam uns em torno dos outros, né? Esses conceitos já de forma categórica, tá? Categorias de conceitos gravitam entre umas e outras. E depois a gente vem com Reynolds, que é um outro algoritmo, para dar uma topologia de universo mesmo, de expansão, né? E aí, nessa estrutura, a gente aplica densidade de rede, aplica centralidade da rede, e mais para a gente trabalhar nos operadores transdutivos. Porque, na realidade, para a rede de emergência de conceito, a gente só precisa da modularização. Quando você modulariza, ele clusteriza. O que é clusterizar? Ele reúne em aglutinações as categorias desses conceitos. E aí você dá cor para isso, né? Aí você sai do mais quente para o mais frio. Aquele, vamos dizer assim, aquele núcleo epistemológico mais denso, a gente dá um vermelho para ele. Aí você vê caindo, vermelho, laranja, verde, até chegar no azul. A gente faz uma simulaçãozinha de um espectro, né? E aí você tem uma composição desses núcleos. A partir desses núcleos, aí você vai para o laboratório. No laboratório, você vai fazer o levantamento da distribuição desses conceitos. Esses conceitos você exporta para o Excel. Lá no Excel, você faz a distribuição de frequência desses conceitos. Está tudo ali. Aí você vai ver que aqueles conceitos que são mais densos, vai ter maior frequência. Eles ficam na vertical da curva, né? É uma curva exponencial, né? Exponencial logarítmica.
Não é isso? Então, no início, aqui você tem os conceitos aferentes, com maiores frequências. Na curva, você tem os conceitos em estado T, que são os transitivos. E na horizontalidade, você tem os conceitos eferentes. A partir dessas curvas, você leva novamente para trazer esses conceitos aferentes, estado T e eferente, para ser significado a partir daquele corpus textual inicial. Aí entra um movimento no LAEC, que é uma estrutura generativa, onde você constitui uma análise de insights. Ele dá esse insight, aí o analista cognitivo vai ter que se debruçar a partir desses insights para ver realmente qual é o significado daqueles conceitos naquele corpus textual. Aí é o trabalho analítico do pesquisador. É isso que cada um deles vão fazer. Logo, né? Vai ter que qualificar. Então, não tem jeito aí de fazer. Aí, assim, é nessa perspectiva que se constitui a emergência dessas características da complexidade e como a gente mapeia a partir da REC. Né? No livro tem, assim, mais ou menos essa descrição, mas uma coisa que é importante, a interpretação da análise cognitiva, ela é qualitativa e ela é inerente ao olhar do pesquisador e daquele estado que emergiu aquilo. E em alguns outros momentos aquilo pode emergir de outra maneira totalmente diferente. O discurso é outro. Você vai entrevistar a mesma pessoa daqui a um ano, ela está com outra experiência. Então, uma pesquisa sempre é um estado de emergência. É um olhar, né, para aquele locus, naquele momento. Pelo menos isso, Deu. Para não perceber aí, você pode fazer uma análise de cima aqui. Sim. Já tem a perspectiva disso na análise sociológica. Muito bom, parabéns. É isso. Boa tarde, gente. Deixa eu Zé terminar ali a orientação. Zé me pediu rapidinho, quebrando o protocolo, perdão, eu trouxe o microfone do professor Vicente para registrar a presença do professor doutor Marinho Soares, da Faculdade de Cairu, aqui representando a deputada Alice da Mata. Bem-vindo, professor Marinho. Eu vou passar para o professor Fernando fazer as considerações dele e depois o professor Éder. Boa tarde, novamente. É só para parabenizar mais uma vez, porque a gente tinha conversado hoje pela manhã por mensagem, né, Túlio? Ele disse que não saberia se ia dar certo. Está aqui hoje e acabou que deu certo, que bom, né, para ver um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo com de pesquisa, que também parabéns junto. E o quanto a gente pode pensar, né, em uma série de estruturações a partir disso, né? É interessante pensar qualitativamente, né, para alguém que é quantitativo na pesquisa, mas o que ficou me instigando aqui enquanto vocês falavam é que eu fiquei me lembrando das galáxias epistemológicas. E desde Peter Huck e outras figuras até o Freire, que nos trouxe naquele momento que ela inaugurava essa discussão, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta, só um comentário, mas assim, se você enxerga essa correlação, porque eu acho que eu enxerguei uma correlação aí interessante, né, do ponto de vista de você trabalhar a galáxia epistemológica com a AREC. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Parabéns. É engraçado o sentido quando a gente começou a trabalhar, quem foi o primeiro orientador meu foi ter aula com o Regiane. Aí ela falou, professor,
O professor Alfredo está falando de duas galáxias epistemológicas. Eu falei, que converge mesmo. É uma perspectiva mesmo, né, de você ter, e assim, eu acho muito interessante dele, é que ele lida com a questão da linguagem. As galáxias epistemológicas, elas emergem da interpretação do que é linguagem. Então, tem uma interpretação de aforismo, como se a linguagem estivesse fora e que ela desse conta da interpretação e a gente se compõe a partir dela. Tem uma mais ontológica, de que se constitui a linguagem a partir do sujeito, e tem aquela que é mais fenomenológica, que é a dele, né? Que é a articulação entre esses dois movimentos, e a linguagem emerge dessa estrutura. Então, ele tem essas três galáxias, né? E ele trabalha essas três galáxias de uma forma muito interessante, mas tem a ver essa convergência. Eu vejo uma convergência boa entre esses três. É filósofo, gente. Vamos ouvir agora. Eu fico ouvindo assim, o físico, né? E eu sou o recém-chegado aqui, junto com alguns outros, né? Já se vai mais de um ano, né? E fico, mais de um ano. Já tá mais novo. Já não sou mais novo. Já sempre dá uma notícia assim. Mas, e quando você fala de galáxias epistemológicas, e o pessoal aí falando de física e tal, claro, você é físico, mas além dessa dimensão, gente, da física e de tudo isso da EC e tal, o professor Marcos Tuller também é poeta, né? Dentro em breve um livro de poesia sendo lançado pelo professor Túlio. E, assim, vim para cá hoje e trouxe um presente para ele, que é esse livrinho meu aqui, Poesia e Filosofia. E aí eu fui catando aqui o que é que tem a ver poesia e filosofia com a EC, né? E aí eu deixo esse poema aqui para você, Túlio, e o livro também, né? O título é Ponto Infinito. E assim diz o poeta, né? Somos o ponto onde a infinitude se faz indivíduo, a poeira estelar que se torna humano. Entusiasmados, sentimos em nós a divindade, força que nos move, que nos guia com alteridade. Somos obra do universo, cosmos que se expande, ecos de uma estrela que explodiu, que nos moldou. Somos a história da vida, do que veio antes de nós, da evolução que nos trouxe até aqui em corpo e voz. Desse ponto infinito, somos íntimos do infinito, do divino que pulsa em cada célula do nosso ser. Entusiasmados, percebemos a grandeza da vida, sermos um ponto na imensidão do universo, com força nascida. Obrigado pelo seu nascimento e pela sua poesia, Túlio. E assim, presentei o poeta com livro de poesia, que é poesia e filosofia. Obrigado. A gente tira uma foto aqui, ó. Isso, quando a gente beija a cabeça de alguém assim, ó, é um sinal muito bom, né? Que estamos diante do mestre daquilo que a gente percebe, né? Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todos presentes. É uma satisfação imensa estar aqui hoje no lançamento desse livro de Túlio. Espero que eu estava na correria da ANPAI, nem saber se conseguiria vir, mas acho que não tinha como dizer, como não vi, né? Não tinha como não vir. Eu e Túlio fomos companheiros à frente do GESTEC, da coordenação do GESTEC, por 6 anos, nessa luta, desde a pandemia, né? Aceitamos esse desafio durante a pandemia. E agora, recentemente, né, estamos entregando a coordenação do programa aos colegas que estão em frente, mas
foi um período de muito companheirismo, de muito trabalho, de muitos desafios, e tem algo que percebi, né, ao longo de todo esse processo, que é a persistência de tudo. Túlio, ele já disse aqui, já revelou que desde o mestrado está discutindo a análise de logística de conceitos, mas ele não parou de falar sobre isso também na coordenação do programa, também pensando o programa, também pensando nossas produções, também pensando os temas que comprisam o GESTEC. Todo o tempo ele fazia, olha só, o que nós estamos passando. É por este momento, é por esta configuração, né, que o nosso programa anda. Então, Túlio persistiu e realmente uma obra autoral de uma produção muito, não só antiga, desde o mestrado, mas de muito densa, porque lida, relida, feita, refeita. Alguém falou, não, é a tese, mas não é a tese, porque não é a tese mesmo. É a tese amadurecida desde o mestrado até chegar ao livro. Portanto, tem uma tese no sentido mais amplo, algo que ele acreditava que daria certo e deu. E aqui o livro é a síntese disso. Então, não sou poeta, não consigo ser tão eloquente como Everton ou Fernando, os demais que me antecederam, mas só venho realmente parabenizar Túlio e dizer a você que você deixa para todos nós, né, neste livro, um legado importantíssimo. Fernanda falava aqui, vamos levar para o grupo. Não sei como a gente dialoga, mas vamos levar para o grupo. O Lavoro também pode se beneficiar dessa sua pesquisa. Muitíssimo obrigada por este presente para todos nós, porque não é para você não, viu? Você lança, mas quem recebe somos nós aqui. Muitíssimo obrigada e boa tarde a todos. Agradecer o carinho, o reconhecimento e dizer que ciência se faz assim. A ciência se faz com todos nós e se constituindo, né? Everton, Célia, Fernando, Lídia, todos nós aqui que somos orientandos e orientadores, né? Tem vezes que a gente está sendo orientados por vocês também. Né? Essa é uma simbiose, a gente vive nessa coexistência mesmo, né? E que bom que a gente é diferente, que bom que a gente pensa diferente, que bom que a gente tem essas complementariedades, porque é isso que nos constitui. Então, só agradecer mesmo, Everton, por suas palavras, por Fernando, professora Célia, professora Lídia, né, que antes de tudo se tornaram amigos, né, são pessoas amigas, que constituem a vida da gente no dia a dia. Né? Então, agradecer também os meus orientandos, as minhas orientandas, meus colegas de grupo de pesquisa, meus alunos do PPGDC, meus alunos do GESTEC, né? E dizer que essa caminhada é de todos nós continuamos juntos e vamos em frente, vamos em frente, porque é uma estrutura, a gente vive num mundo que é o quê, gente? Entrópico, né? Já sabe isso também, né? E na entropia nós vivemos de processos do quê? Irreversíveis, né? Então, não é quando a gente faz aí para frente. Vamos voltar. Então, vamos em frente, né, gente? Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, eu quero agradecer profundamente ao professor Dante, né? Não só agora. O professor Dante me apresentou no passo e me deu um norte da composição do ente cognitivo. Então, ele foi um co-orientador de tese, né? A minha orientadora, quero agradecer profundamente, minha eterna orientadora, a professora Terezinha Frois, que certamente estará comigo no próximo processo, próximo projeto, que a gente não constitui transdução sem ela. Né? A gente não constitui nem a emergência de conceitos sem ela também, porque toda a base é multireferencial. Toda a base tem uma constituição multireferencial na perspectiva da professora Terezinha Frois, nessa análise de emergência de conceito. Tem uma base polilógica do professor Dante Calef. Então, são pesquisadores nossos. Essa pesquisa ela se constitui a partir de um olhar local,
de construção profunda dos nossos queridos docentes que constituem uma perspectiva de difusão do conhecimento ímpar, que a gente não vê em lugar nenhum do mundo. E é o programa de pós-graduação e difusão do conhecimento, onde a gente constitui uma nova forma, um outro rigor, né, que a gente tem no olhar científico. Então, agradecer profundamente as palavras do estudante. Quando eu li esse prefácio, realmente eu fiquei muito tocado, mas não poderia ser diferente. Quem conhece o professor Dante, suas escritas, é sempre um lugar de de contemplação, né? Os livros de Dante são livros de você contemplar e constituir, se constituir, constituir do mundo. Então, agradecer profundamente, professor Dante, né, não só pelo prefácio, mas pelo convívio e pelas inspirações, para a gente continuar sendo criativos, né? Como ele mesmo disse. Né? Então, muito obrigado. Obrigado a todos nós aqui presentes. Tem alguém online? Como vai regressar, né? Passa a palavra para Tem alguém online querendo falar, Vicente? Pode sair. Saiu agora. Saiu agora. Eu vou falar. Mas ele ouviu até o final. Que bom. Então, eu gostaria de fazer, assim, um agradecimento por ter o professor Túlio desde 2008 na minha vida, e de lá para cá ele é uma inspiração, tanto na docência como no meu caminhar na pesquisa, né? Eu entrei no grupo de pesquisa em 2016, na esperança de galgar uma vaga e um caminho para o mestrado, que é até então o meu sonho, e fui pelo caminho, né, foi desde 2011, né, que eu comecei caminhando, mas com o professor Túlio, lá na Estácio, em 2008, como professor, ele me apresentou o Moodle, e esse Moodle não saiu da minha vida. Então, onde ele está, em qualquer espaço, eu estou presente, online, apresentando qualquer coisa. Então, assim, professor, o senhor é espelho, o senhor é uma emoção, porque cada passo que eu dou, em termos de apresentar um projeto, eu quero estar com o senhor, eu quero escrever com o senhor, porque você nos inspira a não parar. Você é luz, você é brilho na nossa vida. E a pesquisa, ela é assim, contingencial, complexa, e cada um de nós nos construímos com ele, porque ele traz. Então, assim, eu estou lisonjeada com esse presente, certo? Eu vou ler e vou reler e espero fazer parte desse processo no doutorado. Estou aqui querendo este espaço e eu sei que um momento vai chegar, né? Então, gente, muito obrigada por me ouvir. O professor Túlio é tudo isso aí. Professora Neide, desculpe, mas ele é nossa paixão, é nosso amor, a gente sabe disso e a senhora tem que aguentar com tudo isso. Eu vou aproveitar e vou também parabenizar o professor Túlio. Eu conheço o professor Túlio desde 2006, lá em Lauro de Freitas, né, AD, aonde ele passava, e a gente dizia, esse cara é meio louco, porque apertava a gente, mas aí é que estava. O resultado é esse, sempre colocando a gente para frente, sempre trazendo coisas novas, e isso não vai ser diferente, esse conceito aí, né? Essa emergência do conceito vai ser um pulo para a análise cognitiva, viu? Vai aprofundar e fundamentar muito bem. E a gente está muito feliz com isso. Obrigada, meu docente. Valeu. Também ou podemos abrir para o autor fazer os autógrafos? Então, eu vou como eu, Clarice, que sou lá do MTEC, e aí eu vou dizer para vocês, porque eu tenho que falar do MTEC, e como membro do grupo de pesquisa, e uma admiradora do professor Túlio, né, fazer o encerramento, agradecer pela oportunidade de estar aqui
fazendo essa mediação, já que a professora Kátia ela não gosta de ficar falando em público, né? E o professor Túlio, eu conheço ele antes da UNEB, de eu estar aqui na UNEB, no GESTEC, e a minha vivência, não vou dizer que eu passei pelo GESTEC, porque eu acho que o GESTEC, ele contribui grandemente para a minha formação, e eu vou carregar o GESTEC em toda a minha trajetória acadêmica, principalmente pela possibilidade de viver um mestrado com afetividade. E foi isso que eu encontrei quando eu cheguei no GESTEC, na gestão na coordenação professor Túlio, professora Célia, e que eu sou aceita, porque é uma aceitação quando a gente tem um orientador que acolhe o que a gente quer pesquisar. Que a gente vem com um desejo e a gente é acolhido pelo esse orientador e a gente faz uma pesquisa juntos. Professor Túlio, professora Neide eu conheço, não vou dizer há quantos anos, mas professor Túlio é um grande entusiasta do MTEC e ele possibilitou que a gente lá no Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, que é um programa de ensino médio que funciona há 17, 15 anos na educação básica, né, a gente se formasse como pesquisador, se formasse como professor e trouxesse a possibilidade de pensar o nosso trabalho dentro do espaço acadêmico. E, recentemente, ele foi comemorar com a gente esses 15 anos, e ao invés dele fazer uma fala a partir dos escritos dele, ele fez uma fala a partir dos escritos nossos, o que mostra essa afetividade, essa generosidade e essa humanidade complexa, né, porque a humanidade ela se dá exatamente na complexidade que a gente tem essa vivência. Então, agora, né, a gente encerra essa parte do protocolo, que não foi bem protocolo, eu não consigo fazer protocolo, mas é importante para a gente exatamente estar aqui para homenageá-lo como estudante, como orientandas, para que ele possa fazer os autógrafos, abraçar os amigos, e a gente partilhar de um coquetelzinho que a gente organizou ali para nós todos. Então, muito obrigada a todos pela presença, e parabéns ao autor por este livro. Também para os registros fotográficos, né, gente? Que eu acho que a gente não fez ainda adequadamente. Finalizou? Dá um tchau aí pro pessoal. Onde foi? Eu esqueci, gente, de me despedir pro pessoal. A gente estava sem sapato. A gente estava sem sapato.